Oi, gente, boa noite, tudo bom? Então, hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que é para todos nós pensarmos. Qual o tamanho do nosso egoísmo? Nossa, terrível isso, né? Então, normalmente a gente tem uma tendência a olhar para fora e apontar as pessoas que nós consideramos egoístas, né? Ah, fulano é egoísta, Beltrano é egoísta, olha só, a pessoa está pensando nela, olha só a pessoa isso, olha só a pessoa aquilo. Mas a gente esquece que o nosso telhado é de vidro. E justamente então hoje eu queria conversar sobre isso. O quanto nós conseguimos perceber o nosso egoísmo. O quanto nós conseguimos nos sentir, nos olhar. Existe um ditado que uma vez eu escutei na época que eu fiz a formação de yoga, e eu não lembro mais quem foi o mestre yogi que falou isso, mas ele disse o seguinte, que existem 3 verdades, a minha, a sua e a verdadeira. Nós costumamos sempre estarmos nos amparando na nossa verdade. Então a gente acha sempre que nós estamos com a razão. Que tudo que a gente faz é o mais certo, que tudo que a gente fala é o mais correto, que toda a nossa postura diante da vida ou das pessoas é a mais sensata, que nós somos os mais lúcidos, que nós somos verdadeiramente os melhores. Que o que nos move é pela justiça, que o que nos move é pelo mais correto, que o que me move é o amor, que o que me move é o meu preparo e a minha competência. E aí, nós esquecemos de verdadeiramente nos olharmos com verdade. Quando a gente começa a ter sempre essa visão de que nós isso, nós aquilo, ou ainda estarmos tentando de alguma maneira impor a nossa maneira de ser, as nossas crenças, as nossas atitudes às outras pessoas. Quando nós ainda desejamos dirigir a vida das outras pessoas, impondo as nossas vontades. A gente acha sempre que o que a gente pensa e o que a gente acha é o certo, é o melhor. Bom, gente, a gente esquece que existe uma verdade maior do que a nossa verdade, que é a verdade divina, a verdade de Deus. E quando a gente tem a pretensão de achar que a nossa verdade é a melhor e a mais verdadeira de todas, normalmente nesse momento nós estamos bem esquecidos da nossa conexão com Deus. Porque quando nós achamos que a nossa verdade é a verdadeira de fato, nós terminamos nos desconectando do nosso centramento, do nosso equilíbrio. Porque quando a gente respeita a verdade de Deus, a gente respeita a verdade do outro. A gente até pode, e obviamente, a gente precisa fazer escolhas na nossa vida. É fundamental que façamos escolhas. Mas a gente jamais pode passar por cima da verdade do outro.
E a gente tem que aprender a ter empatia. É difícil, meu Deus, como é difícil. E aí, quando a gente defende sempre a nossa verdade, a gente começa a entrar numa energia de egoísmo imensa. Porque daí tudo nosso é melhor, tudo nosso é mais perfeito, tudo nosso é mais bonito, tudo nosso, o nosso, o nosso. Então hoje eu quis trazer minhoquinhas para habitar aí a cabeça de cada um de vocês, para vocês se agarrarem a pensar aí com os botões de vocês, assim como eu, antes de vir falar com vocês, eu estava justamente me perguntando sobre esse assunto. Eu disse, meu Deus do céu, meu telhado é de vidro. Não sei quantas e quantas existências eu vou precisar para conseguir achar um equilíbrio. Porque é lógico, a gente tem aí no decorrer da nossa caminhada alguns rompantes nossos de equilíbrio, de centramento, onde a gente consegue se perceber o outro e respeitar. Mas a maior parte das vezes a gente tem uma tendência muito grande a achar que nós estamos sempre com a razão, que a verdade nos pertence. Gente, eu estou falando com questões do dia a dia, questões corriqueiras, que muitas vezes nos relacionamentos, né, que a gente vê essas questões que acontecem, né, em família. Meu Deus, quantas pessoas se distanciando nas famílias, porque um prega uma verdade, o outro prega outra e ninguém respeita a verdade de ninguém. E aí, se você não respeita a verdade do outro, você é colocado de lado, como se você fosse o grande vilão dessa história. Que direito nós temos de... porque a pessoa não vê as coisas do jeito que a gente vê, não entende as situações do jeito que a gente entende, que direito que eu tenho de ditar regras na vida da outra pessoa? Ou que direito que eu tenho de colocar a pessoa na condição de uma figura que eu vou condenar a pessoa? Que a pessoa não pensa do jeito que eu? E o que é pior, muitas vezes na nossa obsessão de defendermos a nossa verdade, nós assumimos uma postura de uma prepotência tão grande que nós, de repente, nos transformamos em pessoas extremamente antipáticas, snobs. Então, o meu convite hoje para todos nós é que nós estejamos aí fazendo uma consulta com o nosso eu em conexão com Deus. O que nós podemos fazer por nós para estarmos nos melhorando? Porque a gente anseia, a gente deseja um mundo tão melhor. A gente aponta defeito em tudo que é lado. Mas nada vai fluir enquanto as coisas não começarem dentro de mim. Isso que a gente fala por aí, que as transformações começam dentro da gente, realmente as transformações começam dentro da gente. Então, gente, e o que eu estou falando não é nem pelo outro, é por nós. Porque se nós não encontrarmos meios de nos transformarmos, nós não encontraremos a nossa paz. É muito importante que a gente encontre a paz dentro de nós mesmos. Porque só em paz a gente consegue fazer conexão com Deus, a gente consegue sublimar pensamentos, sentimentos, emoções. Então vamos arregaçar as nossas mangas e fazer por nós.
porque eu acho que todos nós merecemos a paz que todos nós almejamos. É isso aí. Que todos possam ter uma noite abençoada em conexão com o Pai Maior. Fiquem com Deus hoje e sempre. Que assim seja.